Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça. E mais uma oportunidade de preces, de reflexões, de cultivo de espiritualidade. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Divino Amigo, nosso Mestre Maior Jesus, pedindo que nos ampare com energias de renovação, serenidade, forças, compreensão, para que consigamos seguir adiante, fortalecidos, dando passos seguros e decisões fundamentadas nas leis de Deus. Para que tudo aquilo que fizermos, que o façamos com acerto, dentro do possível, sabendo das nossas limitações humanas, mas utilizando o esforço e a inspiração do alto para melhor assertividade. Muito obrigado, Senhor, guarda-nos, bem como as nossas famílias, os nossos lares, para que em plenitude vivamos como espíritos na terra. Meus amigos, do capítulo 56 do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, o tema proposto é maiorais. E ele traz uma passagem de Marcos, capítulo 9, versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Comentários do benfeitor. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, pronto ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa. Poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus.
Como sempre, meus amigos, Emmanuel, muito profundo, fazendo uma análise fantástica a respeito de ser maioral para a Terra, para o mundo, e maioral no campo do Espírito, no campo de Jesus. Quando pensamos em maiorais, e podemos ver quantos não são aplaudidos, aqueles que têm um destaque humano, independente de seus valores, e quase sempre poucos valores morais. Muitos são aqueles tiranos que exploram, mas que apresentam determinados resultados, favorecendo este ou aquele, esta ou aquela causa. Líderes que subjugam aqueles que estão abaixo de si, explorando, extenuando, fazendo uma verdadeira lavagem cerebral, muitas vezes, condicionando o indivíduo a ter resultados do ponto de vista do mundo que mereçam aplausos, mas cujos valores não são os mais íntegros, os mais elevados, fazem pensando muitas vezes no seu tormento da posse, no seu tormento do prestígio, do poder e do prazer. Não estão preocupados com o sentimento alheio, se estão bem ou não. Pensam acima de tudo em si, em primeiro lugar em si. E, no entanto, Jesus assevera aos seus discípulos que vinham analisando qual deles era o maior, de quem Jesus mais amava, mais gostava, quem era o mais útil. E Jesus, observando aquela questão, propõe: aquele que quiser ser o primeiro será o último de todos e servo de todos. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Já vos não tenho chamado servos, porque o servo não sabe o que faz do seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo aquilo que ouvi do Pai vos tenho revelado. Jesus, sendo o Espírito maioral que já esteve na Terra, compartilhava com seus amigos tudo aquilo que podia, que eles compreenderiam. Não segurava para si as informações do reino dos céus. Fazia porque ele queria ver o bem no próximo, junto ao próximo, para o próximo, de tal modo que ele somente serviu. Ajudou a tantos e a todos que por ele passaram, por cada um que por ele passou, ensinando o caminho da verdadeira felicidade, dando esperança para os caídos, promovendo curas quando podia, lembrando que a cura primordial era da alma. Como ele compreendia as coisas, como ele conhecia a verdade, ele se fazia servo para todos. Justamente pela pouca compreensão alheia, ele perdoava, relevava, mantinha a paciência, já que a possuía também em nível máximo diante de suas conquistas. Serviu e deu oportunidades para todos crescerem e se redimirem, inclusive para Judas, que o trairia, teve a oportunidade de afirmar: amigo, a que vens? Amigo, a que vens?
recebe, no entanto, o beijo do traidor, iludido, e vai para o martírio supremo, pedindo a Deus que perdoasse. Porque aqueles que faziam aquelas coisas não sabiam, na verdade, o que realizavam. Se eles soubessem as consequências daqueles atos, daquelas atitudes, quantos séculos de sofrimento, quantas lágrimas, quantas dores, se soubessem. Então ele ajudava, servia, passava, compreendia. Se pensarmos em termos de família, aquele que tem a maior compreensão é o maioral, do ponto de vista de Jesus. É aquele que às vezes silencia para o bem de todos. É aquele que não leva para o pessoal, que não conclui precipitadamente. Aquele companheiro que abre mão, às vezes, de pequeninos pontos de vista, para ser firme naqueles pontos de vista fundamentais para a condução moral da existência. É aquele que, além da túnica, oferece a capa, além dos 1000 passos, dá outros 2000, que está junto, doando a própria vida, como disse Jesus, o verdadeiro amigo, a vida física, a vida moral, junto com a pessoa, sofrendo junto com ela, compartilhando de suas dores, porque já compreendeu que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, que nos ensinou as leis do amor, exemplificou a caridade, embora não tenha citado essa palavra que teria surgido com Paulo, mas que também perdoa, que é indulgente. Diante disso tudo, se quisermos ganhar a vida, a perderemos. Se quisermos ser maiorais para a terra, arriscamos perder a existência, perder o nosso planejamento reencarnatório. Mas, para ser maioral do ponto de vista do Cristo, do alto, ainda que tenhamos perdido as oportunidades materiais da glória e do sucesso mundano, teremos ganho em plenitude a nossa vida em recursos espirituais inextinguíveis, inesgotáveis. E assim, rogamos a Jesus que nos ampare e fortaleça e proteja, que possamos elevar essa prece, essa vibração a todos aqueles que necessitam, que estão nos hospitais, nas creches, nos lares de idosos, nos orfanatos, nas ruas, pensando em propostas da angústia, da depressão, do crime. Ilumina, Jesus, os pensamentos, vencendo todo pensamento infeliz, mas que tenham esperança, força, fé, resignação, entendimento diante das provas, das expiações, das ocorrências. Ilumina, Senhor, a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar físico e espiritual. Ilumine todos os nossos centros de força, que mantenhamos-nos firmes em nossa fé. Iluminemos, através dessas preces, Senhor, o Brasil, os seus dirigentes e governantes, para que aqui reine a paz e que eles governem para o povo, pelo povo, conectados a vós e ao Pai. Ser conosco, em nossos lares, junto aos nossos, conosco permaneça. Muito obrigado, Senhor.